Cara, vamos fazer o seguinte, vamos começar falando da equipe Flávia Garrafa. Fala aí, eu falei do projeto, mas melhor vocês falarem. Conta aí pro pessoal desse projeto de vocês. Esse projeto é um propósito de vida, né? Assim, ele começou por eu fiz psicologia, faculdade, né? Então, eu estava cursando a psicologia quando meu pai morreu. E aí, quando meu pai morreu, eu precisava ter um trabalho e eu já era atriz profissional. E aí, a minha mãe falou, por que você não faz um negocinho, assim, um curso de teatro como você teve na escola? Bom, vou resumir. Comecei, e o Pedro era meu aluno. Porque o Pedro tinha 11 anos de idade, quando meu pai morreu, né? Quando o nosso pai morreu. Sou muito mais novo, muito mais novo. Ele é muito mais novo, é. Ele é muito mais novo. Já foi mais novo. É bom que você precisa ficar justificando. Eu gosto de falar pra dar uma irritada nela, porque as pessoas perguntam quem é mais novo, me irritam. É bobagem, né? Mas acontece. E aí, ele era meu aluno na época. Eu comecei dando aula de teatro para 10 pessoas. E aí o meu intuito ali era tentar juntar a psicologia com o teatro. Como, né? E era uma coisa assim, como fazer teatro numa escola, usar o teatro para discutir temas éticos, emocionais, pertinentes àquela geração. O que aquele grupo de teatro quer falar? Né? Assim, a partir de 93, quando a gente começou até hoje, o Pedro virou meu assistente, depois o Pedro virou meu sócio. A gente tem milhares de pessoas milhares. Ai, que bobagem. 20 São mais de 12 países, 20 não é? pessoas. Isso. Megalomaníaco. Milhares, hoje é Bottle, é Botija. Botija. Tipo, que bobagem. Grupos em Nova York, Amsterdã. Nós somos hoje em 20. Com o mesmo intuito. É claro que evoluiu muito, né? A gente tem vários colégios de São Paulo, mas o intuito é o mesmo. Entrar com o teatro na escola, só para quem quer, no extracurricular. Fazer do teatro uma ferramenta para a vida. E como? Teatro desenvolve trabalho em equipe. Teatro desenvolve criatividade para resolver problema. Não é só colocar o ator lá para fazer. A gente faz uma peça no fim do ano, a gente cuida de figurino, a gente cuida de cenário, mas a gente cuida principalmente para que a gente realmente comunique. Então, é uma coisa assim, dentro das escolas, cada grupo, o que eles querem falar? Sobre medo. Queremos falar sobre bullying. Queremos falar sobre justiça. Queremos, né, diversos temas. Esse ano o Pedro desenvolveu uma peça sobre autismo, por exemplo, que um grupo queria falar sobre conexão e com isso a gente foi ganhando essa experiência de que é mais importante defender o aluno na hora de expor o aluno, que fazer teatro é uma exposição, né? Ainda mais quando você é na adolescência. Só que defendê-lo colocá-lo num figurino bonito, com uma luz bonita, com um cenário legal que as pessoas gostam, mas também colocá-los falando com o público, sem ser com fala decoreba, sem ser... E por isso, assim, eu acho que é o que diferencia a gente do mercado, é isso. A gente não faz texto pronto. A gente não monta. É um trabalho aliado com a psicologia, é um trabalho de trazer esse aluno para a luz e instrumentalizá-lo para a vida. Né? E, assim, com certeza, lá na frente, quando ele for falar sobre... quando ele fez uma peça sobre medo, tô falando aqui para vocês, né? Medo. Aí, daqui a pouco, ele com certeza vai sentir medo na vida, vai precisar ter coragem na vida. E essa discussão que ele fez no palco, né, sentindo, vai ser tão pertinente a ele, vai ser tão pertencente a ele, que ele vai ter isso como uma ferramenta a mais para ajudá-lo em questões emocionais da vida. É super psi esse papo. É bem artístico mesmo que a gente faz, é bem aula de teatro. Mas tem um viés da psicologia, com certeza. E eu percebo, me corrija se eu estiver errado acompanhando vocês, que tanto vocês fazem esse trabalho atoral já com as crianças, a criança e adolescentes, né, de construir um espetáculo, vocês até fundam companhias, não é? Sim. Eu percebo, você sempre posta assim, eu falo, que legal isso. A gente tem essa teimosia, essa insistência que você fazer parte de um grupo de teatro dentro de uma escola, você não está fazendo um curso de teatro, você faz parte de um grupo. Então a gente tem grupos. Esse ano, por exemplo, a gente tem o grupo de teatro expressão, qual a Flávia começou dirigindo, eu comecei a ser aluno, hoje em dia eu sou professor do grupo, e a gente sobe no palco antes e fala assim, essa é a 30ª peça do grupo de teatro. Olha que legal. Então, essa ideia de ser um grupo, ela vai... E esse grupo vai tendo as mesmas características. Tem amigos que fizeram teatro comigo que vão assistir o Expressão hoje e falam, cara, parece o nosso grupo de teatro. Porque um grupo, ele ganha uma identidade, ele vai perpetuando assim, essa identidade. A galera começa a sair do grupo, vai passando para uma outra galera e tal. E eu acho que isso também é uma característica do nosso trabalho e é uma característica, uma coisa que eu acho que faz parte dessa coisa de ser um grupo também, é que a gente... essa experiência de grupo também é levada para a vida, não é só a experiência de fazer peças, né?
Eu acho que a gente na classe artística, se a gente pegar assim, 50% das pessoas, pelo menos, começaram a fazer teatro na escola. O Will, eu sei que fez teatro. Vocês fizeram teatro na escola? Sim. Então, deve ser mais do que 50%. Sim. É que nós somos do timinho meio adicto que não conseguimos largar o teatro. Né? Então, a gente ficou no teatro e não conseguiu sair de lá. Eu não consegui sair do teatro e não consegui sair da escola, porque a experiência foi tão incrível, tão transformadora, que eu fiquei no teatro e na escola. Mas tem uma coisa muito doida que é a gente encontra as pessoas que provaram desse caramelo do teatro na escola e hoje encontram a gente, são médicos, engenheiros, ou largaram tudo e abriram uma empresa de botões, sei lá, mas que levam essa experiência do teatro na escola com tanto carinho, com tanto cuidado, quanto a gente que seguiu fazendo isso, que não conseguiu largar. Então essa coisa de serem grupos, de serem companhias, do grupo ter um nome, do grupo ter uma tradição, sei lá, isso é muito, pra gente é muito caro, porque dá esse gosto que eu não só fiz um curso de teatro. Eu fiz parte de um grupo ao qual eu pertenço, que eu pude me colocar ali. Isso é o nosso ouro, assim. E esse grupo, na verdade, por exemplo, o grupo que tem 20 anos hoje, ele é da mesma escola, isso? Escola. Mas, por exemplo, o cara que saiu da escola, ele pode ser do grupo ainda, ou quem sai? No caso das escolas, não. No caso das escolas, o cara, por exemplo... porque não tem, né? O cara vai ficar voltando pra ficar apresentando. E é um jeito de fidelizar o aluno na escola também, né? Entendi. Muitas escolas usam a coisa de ter uma atividade de teatro consistente, que tem um grupo com nome. Muitos alunos não saem da escola. Né? A gente tem casos de escolas, por exemplo, essa que estamos há 30 anos, que só tem até o 9º ano. Muitos alunos que estão no teatro escolhem escolas que têm ensino médio que a gente está. Pra poder continuar a fazer o teatro. Que legal isso. Que legal. Isso é muito legal. Desculpa, quantas escolas vocês estão ali na... A gente está em 11 escolas. São 8 Caraca. escolas, mas tem escolas que têm várias unidades. Por exemplo, Pueridomus, por exemplo, tem 4 unidades. Vocês estão no Pueridomus também? Porto Tem um Seguro teatro, tem ou duas. tinha, pelo menos, não sei se tem ainda. Qual? Depende de qual Tinha um- deles, né? Eu já fiz peça No Pueridomus? num teatro dentro do Pueridomus. Tem o Santo Amaro ali, Tô que é falando enorme, da né? Tem na na Verbo Verbo Divino tem um Divino. auditório. Isso. Mas o Porto Seguro também tem um auditório incrível. A gente está há Isso. 20 anos no Porto Seguro. No Pueridomus a gente é recente. Pio XII, Santo Américo, o Gauss, que é esse Johann Gauss que a O gente Johann tá... Gauss, que é onde a gente começou. E o Benjamin Constant, que é lá perto da... Caraca, da- Flávio. O Johann Gauss é engraçado porque a gente começou há 30 anos lá, né? Eu era aluno, a Flávia era professora. E a escola ainda não chamava Johann Gauss. Então, o grupo de teatro e expressão, que é esse grupo, É mais velho ele que é a escola. mais velho que a escola. A escola tem 20 anos e o grupo tem 30. É muito, muito maluco. Caramba! É. Pô, que legal. É muito legal, é muito legal. Dá muito trabalho, gente. Vamos romantizar? Dá um Não, trabalho, dá. Você sabia que eu dei aula no Pueridomus? Ah, não. Tinha uma época que eles tinham uma unidade em Mariporã. Ah, é Ai, meu mesmo, Deus. na E aldeia eu da Serra. e aí eu morava lá na Zona Norte. E, cara, foi muito legal. Eu dava aula lá em alguns colégios da Zona De Norte. teatro, você dá? E Que foi bom que por eles isso que eu contrataram a comecei a Flávia. escrever, cara. Porque tinha tá que fazer vendo a que a peça gente de fazia final de roteiro, ano. é. A primeira que eu fiz, um pai gostou, falou, se você montar, eu pago. Nossa, eu achei que eu ia estrear no Teatro Abril, ele me deu um maior dinheirinho, a gente fez no Ruth Escobar, eu e uns amiguinhos. mas pelo menos fez, cara. Fiz, ele deu um dinheirinho lá, ajudou Pô, a gente a fazer cara. uma festa e tal. E aí foi ali que eu falei, pô, acho que eu sei escrever. E aí foi indo, cara. Mas acho que isso instrumentaliza muito a gente da aula. Eu falo muito pra minha equipe que a gente não quer a artista frustrado lá. Eu quero que você dê aula, mas eu quero que você seja ator. Tanto que a gente tem um professor e um assistente, pra se precisar faltar pra gravar não sei o quê, você pode faltar porque você deixou seu assistente. É preciso fazer girar. Porque também é isso. Você vai virando, você vira figurinista, iluminador, trilheiro, você vira tudo a sua peça. Roteirista, né? Então você realmente se instrumentaliza, pode virar, né? Acho que também tem essa parte da equipe de professores que a gente também não dimensiona o quanto isso é. Pô, o Pedro treinou e foi premiado um monte de coisa. É assim, tipo, de dramaturgo, de diretor, né? A gente vai... Eu acho que o teatro na escola fez isso por todos nós também, né? Porque, diferente de você entrar no teatro já montando grandes textos, a gente entrou no teatro descobrindo o que a gente quer falar sobre e escrevendo os nossos próprios textos, né? Criando as nossas próprias cenas. Eu virei dramaturgo sem dúvida nenhuma por causa dessa experiência, de fazer improvisação, dividir em grupo e falar, nossa, o meu grupo vai arrasar porque eu vou levar uma ideia fantástica. E aí você começa a entender de dramaturgia, do que é o clímax da cena, como que você constrói, né? Exato. E vocês escrevem, né? Por exemplo, cada professor
ele é responsável pela dramaturgia que sai dali, Sim. né? Sim. E aí o processo geralmente é de improviso. Geralmente saem mais textos apanhados de sketch, ou você tem uma história que tenha o começo, meio, fim? Ou é Depende. indiferente? Depende Depende. da turma, você fala assim, mano, cara, eu tô ouvindo que essa galera quer isso daqui, daí você... É assim? Depende muito do grupo. Às vezes o grupo ele é muito criativo, ele traz coisas muito boas que você quer pôr na peça. Aí você faz meio uma colagem, mas sempre aí tem a mão do dramaturgo, o diretor, que tem que dar um fio condutor para que fique, né? Às vezes o grupo quer, vamos fazer uma peça com personagens fixos, uma historinha mesmo. Aí você tenta buscar e tal. É muito variável. O importante é a discussão que isso vai trazer. Para o grupo, quando está criando, e para a plateia da comunidade escolar, quando está assistindo. Assim, se não tiver discussão, está fora do nosso propósito. Tem que haver uma discussão. Então, por isso que às vezes... Eu lembro que eu fui assistir há muitos anos uma montagem no Dante. Nada contra o Dante de jeito nenhum. E era A gente detesta o Dante. Então, tá bom. Então era uma... Coitado do pessoal do Dante, gente. Pô, os caras estão fechando negócio Pois com o é. Dante. Não, Dante, a gente adora A gente adora vocês. vocês. Mas é que aí eu lembro, eu era aluna ainda, e eu vi uma montagem de Ionesco. Era o rinoceronte. Gente, não dava pra montar Ionesco com um adolescente. Assim, ipsis literis. Tinha atos e atos, 3 horas de peça. As pessoas não sabiam o que elas estavam falando, é teatro absurdo. E já é o teatro do absurdo. Pois né? entendeu? Aí eu falei, não, isso não é um caminho, pra mim, assim. Né? Sim, claro. Porque tem gente falando, por que não montar um texto pronto? Pode até montar. Romeu e Julieta a gente já montou um monte de vezes pra falar sobre diversidade, sobre rivalidade, sobre, né, intolerância. Mas aí você adapta, né? Não dá pra você fazer. Não, e existe uma chance de você ser um caminho inverso, se afastar. Nossa, Que aí pô, o próprio aluno exatamente. começa a achar que é Coisa chato. chata. Exatamente. Mas o que eu Isso. penso de leitura é tipo, eu não sei se ainda é assim, mas na minha época na FUVEST tinha que ler O Alienista, A Moreninha. E aí eu lembro quando eu já era mais velho, eu li Marcelo Rubens Paiva e falei, pô, muito mais fácil você começar com uma dramaturgia mais contemporânea, né? Era um relato de um jovem que se acidentou ainda. Pô, eu me identificava do que uma parada que tem que me levar lá pro século XIX. Eu ainda nem entendi que século que eu tava. Não, bicho, exatamente. você pega um texto do Shakespeare e vai dar... Por exemplo, você vai dar pra um Lahan decorar, ele já não decora, entendeu? Já tem problema. Aí você vai dar pra uma criança de 15, 14, 12 anos, é mais complicado ainda, Tem cara. que fazer um Shakespeare só para baixinhos. Mas vocês têm- Essa coisa do decorar o texto é um mito que a gente ouve, né? A gente que trabalha com isso, ouve do povo civil, né? Da pessoa que não é do teatro, que fala assim, gente, como é que vocês decoram texto? Aí eu não ia conseguir. Decorar texto, e a gente sabe que decorar texto é a parte mais fácil. Não, é mais porque depois fácil. que você entendeu Mas falar o com que você vai fazer, propriedade, principalmente no teatro, você ensaiou, repetiu milhões de vezes, você tem a ação te protegendo lá, e a gente aprende muito com o não, né? Com as outras experiências das outras escolas. A gente vê muita gente trabalhando com adolescente ou pré-adolescente ainda e dando um texto na mão dele, falando, sobe no palco, vai lá, faz primeiro com o texto na mão, depois você solta o texto. Para um ator formado pode até funcionar, porque a gente já fez o outro caminho. Mas para quem tá começando, o texto, ele é uma grade da cadeia. Ele Sim. separa a gente da ação o tempo inteiro. Então a gente ao longo do tempo, na verdade, isso sempre foi assim. Nunca, a gente nunca usou texto. É que depois A gente aboliu o texto e falou, cara, sem porque texto. A gente marca, filma, transcreve, pra não perder. Mas assim, Que legal, meu. né, não tem... E é assim, como você diria isso? Ó, eu tenho uma sugestão, a sua fala é tal, mas como você diria? Quando a gente fala pra um adolescente, uma criança, como você diria isso? A gente tá falando pra ele. Como você se colocaria pro mundo? Quem é você através dessa ideia que você quer passar? Você vê a complexidade que é você colocar alguém em cena falando de uma maneira à vontade e não repetindo uma entonação que... É muito rico isso, assim. Vai dar muito mais trabalho, né? Eu imagino que dá, mas é o que você falou e o Lahan falou. Eu acho que você conquista, você apresenta o teatro da maneira mais sedutora que ele existe, que é esse processo criativo. Então a criança vai lá, o adolescente, ele fala, nossa, hoje eu vou apresentar aquela peça que é de uma coisa que eu quero falar, e não do que alguém escreveu há 500 anos, porque assim como eu disse, tipo, quando você tem 16 anos, você tá pouco se lixando porque alguém escreveu há 500 anos. Você ainda quer falar sobre as coisas que você vivencia, né? E Isso é muito que a legal. identificação, seja por internet ou por filme, em streaming, é exatamente da identificação, né? Exatamente. Então por que ele não vai buscar no teatro a identificação e vai Tem que se ser. distanciar tanto, né? E a Se gente não- também é formador de público lá. É o que você falou, se você faz uma peça chata, a plateia que não faz teatro da escola, mas que vai assistir, Teatro fala, chato. gente, teatro é chato, hein?
Agora, se você faz uma coisa legal, que fala com eles, que toca a música da geração deles, que não sei o quê, e tem luz, e tem ritmo, eles falam, cara, teatro é legal. Olha que serviço tá fazendo pra gente, os consumidores finais. E vocês estão falando de que faixa etária, hein? Todas. Desde 6 anos de idade. E separados por grupos de 6 a tanto? Sim. É isso? Caraca, velho. E tem uma questão ainda, só colocando ainda, que eu acho que deve ser isso, que eu acho que o gostoso, uma vez eu dei aula também eu acho que o gostoso mesmo é o jogo do teatro, né, cara? E eu acho que vocês devem pegar muito nisso. Isso que é o legal pra molecada. Eu acho que o jogo do improviso, do não sei o quê, eu acho que isso que pega, cara. Isso que é a coisa que a gente mais gosta. Quando a gente vai montar uma peça. Né? Do que vai fluir. Você não gosta de chegar e ficar lendo um texto lá. Eu gosto de improvisar. O que a cena pede? Aí você vai lá e faz a palhaçada. Né? Mas é isso que dá um prazer, né? Eu acho que pra molecada... dar aula lá com vocês, porque todo e qualquer improviso, o que ele faz? Ele fica nu. Não, aí não poderia. Aí tem não isso, poderia. Aí A gente evita o nu. Mas o Barros viu uma improvisação, ele tira a calça. E é uma coisa impressionante. Então ele jamais poderia ir para as Ele escolas. fez isso uma vez quando a gente tava lendo um texto no Habib's. Não era sala de ensaio. Habib's não é tão legal. Ele fez isso num trabalho. Não foi no Habib's, não. Foi no escritório da agência do Rafinha. Não. No Habib's ele ficou enchendo a gente de tapa. Ele fez num processo do O Habib's não tá com tapa Ele sexo. fez, ficou, tá tudo certo. Fez lá, se liberou. Aí acho que numa outra vez eu vi ele fazer de novo. Eu falei, gente. Aí um dia encontrei a Débora Falabella num filme. Eu fazendo a cena com ela, a gente falando do Barros, eles trabalharam muito junto em teatro. Aí ela falou, não sei o que, do improviso, ele tirou a roupa. Eu falei, o quê? Peraí, é uma marca dele? Não, Ele não tirou tem a nada a roupa? ver. Tirou. Se ele Falei, tirou a gente, roupa 4, 5 vezes, já não é mais improviso. Improviso pra ele é pelado. Não tem nada... É que lá tinha uma cena mesmo, que era eu apanhando girassóis, e daí... Ah, e é claro que já Aí se apanha- Nossa, maravilha. Cara, Cara, já- todas as vezes que eu apanhei girassóis, eu fui pelado. Ele passava... Porque de Era roupa uma pica. Mas Apanhar era girassol de longe, roupa. era distante do palco. Gente, eu trabalhei com o Barros. Ele não tirou roupa. Tá comigo. vendo, Não, Flávio? então, desculpa, você não Ele trabalhou não se envolveu no Ah, trabalho. mas eu tô lembrando que era tetraplégico o seu era- Fizeram isso, que personagem. no Então não teste podia- ele tava tirando roupa. Põe esse menino na cadeira de roda, que ninguém merece Mas ficar na vendo isso gênese aí. dele, ele tentou tirar a calça, caiu e ficou tetraplégico. Entendeu? E daí ele começou já da parte sem com a Isso é muito calça. bom.